Estou no CDE há 4 anos e lembro das minhas primeiras impressões aqui. Logo de cara, algumas coisas chamaram muito a minha atenção. Uma delas foi ver o tempo de casa das pessoas, funcionários e médicos, com 10, 15, 20 anos de casa. Isso realmente foi um sinal de que aqui era um lugar diferente. Eu faço parte da CDE já tem quase 20 anos. Então, ao longo desses anos, eu aprendi com o Dr. Hélio e com a doutora Márcia que não é só ser médico, mas é também saber cuidar das vidas que aparecem todos os dias pra gente. Estou aqui há 6 anos e nós temos o mesmo objetivo, que é proporcionar para os pacientes a melhor assistência em imagem, em acolhimento e cuidado. O que mais me motiva é o foco do CDE sempre no bem-estar e dar o melhor para o paciente, a atenção direta ao paciente, né? O nosso diferencial, eu acho que é a confiança mesmo, que os pacientes têm, os pacientes que estão conosco há 40 anos, os médicos que indicam os pacientes para a gente, eu acho que isso faz a diferença e acaba motivando. Estou aqui no CDE há 11 anos. Eu acho que a gente tem uma equipe completamente focada no bem-estar e na saúde do paciente, né? Então, nesse tempo que eu estive aqui no CDE, eu vi que tem, assim, uma preocupação não só com a parte técnica, com a área médica, mas também tem uma preocupação com a parte do acolhimento. O que nos motiva a trabalhar na Clínica CDE é a oportunidade que nós encontramos lá de fazer um trabalho de alta qualidade. Nós temos todos os recursos e somos muito incentivados a produzir com alta qualidade, com interesse focado no melhor para o paciente. Além disso, na clínica nós formamos uma equipe que está junto já há algum tempo e ao longo desse tempo nós estreitamos os laços que hoje não são apenas profissionais, eles se tornaram laços de amizade. Então torna o trabalho também mais leve, mais gostoso, mais prazeroso. Bom, o que me motiva, eu acho que é esse esforço em conjunto, né? Essa parceria que a clínica faz com toda a equipe, com a equipe médica, né? Para estar em constante atualização, tanto da parte tecnológica, dos aparelhos, né? Tecnologia de ponta, quanto da parte de desenvolvimento humano, atualização médica, e eu acho que isso é fundamental. Eu poderia citar inúmeras razões pelas quais eu sou motivado a trabalhar no CDE. Mas se eu tiver que citar uma, eu cito esse aprendizado que nos é passado, conceito filosófico praticamente, de que para cada um de nós do CDE é um verdadeiro privilégio poder participar da vida dos nossos clientes, das pessoas que nos procuram, muitas vezes em momento de angústia, de dor ou de doença grave, e poder oferecer para essas pessoas, para esses nossos clientes, para os nossos pacientes, um acolhimento adequado, uma palavra de conforto. Eu sou filho do Dr. Hélio, da doutora Márcia, então, né, é uma questão de família, né, é uma questão, em grande parte, de legado do que os meus pais construíram. Também a visão que eles sempre tiveram da excelência técnica, junta com o atendimento humanizado, atenção especial a cada paciente. É um lugar que é mais do que um negócio, é mais do que só uma empresa. É um lugar que acaba sendo especial para muita gente, para muitos dos clientes, dos pacientes que passam por aqui. E eu acho que por isso acaba sendo especial também para quem trabalha aqui. Estou com o grupo há 18 anos e há 16 anos aqui na unidade de amparo. Quando eu fui trabalhar com eles, né, foi o cuidado com o paciente e também com o treinamento do pessoal. Então, assim, eles estavam sempre preocupados em trazer o melhor para o paciente, tanto em termos de tecnologia, com reuniões clínicas, em termos de desenvolver o componente humano e também com treinamento bem intenso das funcionárias, né? Então, isso me deu um olhar para a qualidade. Quando eu entrei no CDE, a instituição já contava com 36 anos de história. Então eu decidi criar um planejamento estratégico com o principal objetivo de preparar o CDE para o futuro. Nós chamamos esse planejamento de Projeto 4.0, pois consistia em diversas metas a serem cumpridas até 2024, ano em que o CDE completaria 40 anos. O plano tinha um pilar que eu considerava insubstituível, o respeito absoluto pela história e pelo passado lindo que o CDE havia construído, mas com a certeza de que também precisávamos olhar para o futuro. Identificamos oportunidades de novos negócios e abrimos a unidade CDE Exclusive, focada inicialmente em gestantes, com o objetivo de resgatar esse público. Modernizamos nossa borboleta para representar esse espírito de renovação e aumentamos a nossa presença nas mídias sociais, visando alcançar mais pessoas
com conteúdo de qualidade. Organizamos também um setor de qualidade com monitoramento constante de diversos KPIs e pesquisa de NPS. Nossa ideia era garantir que o paciente saísse daqui com a certeza de que ele era o centro de nossas atenções. Fizemos também diversas reformas estruturais para deixar o ambiente mais acolhedor e moderno. Na parte burocrática, criamos um robusto processo de compliance e pela primeira vez na história da clínica, fomos auditados por uma auditoria contábil externa. Hoje, nossos balanços são todos auditados e entregues sem ressalva. Também entregamos aos nossos colaboradores instalações melhores, com sala de descompressão, novo refeitório e novo prédio administrativo. Fizemos diversos treinamentos de capacitação com foco em irradiar pela empresa a cultura da excelência e formar líderes com pensamentos estratégicos. Além disso, focamos muito no desenvolvimento da cultura da diversidade, com a criação de um comitê específico para esse tema. Isso, com o tempo, se refletiu no aumento da percepção dos pacientes. Lembro de um dia de ter lido um comentário no Google em que a pessoa agradecia por poder usar seu nome social e por ver que os funcionários eram treinados para isso. Pensei comigo, olha aí o CDE, cumprindo seu papel, acolhendo integralmente o ser humano. Com tudo isso, em 2023, fomos reconhecidos pelo Colégio Brasileiro de Radiologia com o selo do PAD, uma certificação extremamente reconhecida no mundo da radiologia. Mas acho que o que mais dá orgulho é ver que hoje o CDE é a clínica mais bem avaliada da região de Campinas e Amparo. É uma experiência no mínimo emocionante entrar no Google e ler as avaliações. São milhares e milhares de relatos de pessoas que conheceram o Dr. Hélio e a clínica há mais de 30 anos e nunca se esqueceram. E ver que também tem gente nova chegando e sendo surpreendida e tocada da mesma maneira. Eu não sei se existe algo além da medicina que tem esse poder de marcar tanto a vida de alguém. Falando em tecnologia, esses dias eu resolvi perguntar até pro ChatGPT qual era a melhor clínica de Campinas. E adivinha a resposta? Mas a gente também tem a cultura da melhora contínua. Se tem uma coisa que ninguém aqui dentro acha, é que somos perfeitos. Sempre olhamos para os nossos erros e procuramos não os cometer novamente. Por fim, outra coisa que me surpreende todos os dias é como o CDE é respeitado pela comunidade médica. Lembro de um dia em que fui me consultar com um profissional em Campinas e eu não disse onde eu trabalhava. Quando eu saí, ele me pediu vários exames e disse: você tem que fazer no CDE, é o único lugar que eu confio. Acho que isso diz tudo. O que sempre me chamou a atenção a respeito do CDE foi a busca pela excelência em todos os níveis. O espaço físico, as máquinas, as melhores, as mais modernas, o pessoal, desde o pessoal do atendimento, o pessoal do administrativo, o pessoal técnico e, é claro, sem falar da equipe médica, que é uma coisa que eles conseguiram, que é algo de muito importante que eles conseguiram, foi fidelizar a equipe médica. Então, para nós é muito importante nós mandarmos um paciente para um local, a gente sabe quem vai atender, a gente sabe com quem a gente pode falar depois. Então, é de grande ajuda no nosso dia a dia como médico nós termos um diagnóstico bem feito. Então, sempre foi isso que diferenciou e é isso que faz que eu mantenha essa história que eu tenho há cerca de 30 anos com o CDE, encaminhando os meus pacientes e todos os dias eu venho, os pacientes vêm e dão um retorno. Doutora, gostei muito do local que a senhora indicou, fui muito bem atendida, o médico foi ótimo, a médica foi ótima e a gente ouvir isso todo dia faz inclusive que os pacientes nos respeitem mais quando a gente manda para um lugar como o CDE. Trabalho com o CDE há mais de 30 anos. Sem dúvida, é uma clínica que fez grande diferença para a medicina de Campinas devido à alta qualidade dos exames e sua organização. Como médico, eu indico sem restrições e meus pacientes sempre são muito bem atendidos dentro de um ambiente acolhedor e de alto nível técnico. Comentar em poucas palavras tudo aquilo que a CDE representa no diagnóstico mamário em Campinas e no Brasil como um todo. O Hélio e todo o seu grupo, através de sua determinação incansável em busca aí da qualidade, da excelência, conseguiram realmente mudar o paradigma no atendimento às nossas pacientes. Eu ainda espero trabalhar bastante, seria uma grande honra poder contar com a CDE em toda essa jornada. É um prazer enorme ter sido convidado a participar desta homenagem aos 40 anos da CDE, Clínica de Imagens Médicas, provavelmente uma das melhores do Brasil
graças, é claro, à dedicação por muitos anos sua, Hélio, da Márcia e também de uma equipe de médicos e outros profissionais maravilhosos que você colocou ao seu lado. Pessoas incríveis, um exemplo de que bons profissionais e boas pessoas fazem toda a diferença, principalmente quando se trata da área da saúde. Para não me alongar, preciso declarar que você, Hélio, como principal criador e gestor da CDE, fez dela o que é, por ser um médico competente, qualificado e dedicado. Mas mais importante do que isso, ser uma pessoa do bem, bondade incrível, cara diferenciado mesmo. Gratidão eterna da nossa amizade e tranquilidade por termos a CDE para encaminharmos nossas pacientes. Me foi perguntado o que destaca o CDE em Campinas. Acho que vários pontos podem ser lembrados. Acho que os mais importantes é o comprometimento de toda a equipe em busca do diagnóstico adequado, o diagnóstico correto, através de exames de alta qualidade feitos em aparelhos de ponta, bem como a excelência dos laudos realizados por profissionais de alta competência, liderados pelo querido Dr. Hélio Camargo. Nós conseguimos realmente chegar aos diagnósticos e o acolhimento que as pacientes recebem por toda a equipe em situações, às vezes, de momentos difíceis, pacientes com aquela angústia, medo do câncer de mama, as pacientes muitas vezes sendo encaixadas e a gente conseguindo realmente chegar ao diagnóstico. É muito fácil fazer mastologia tendo o grupo do CDE como parceiro. Olha, assim como muitos jovens, quando eu tinha meus 17 anos, eu não estava pronto para escolher e eu acho que eu escolhi fazer o vestibular para medicina um pouco por inércia. Eu vim de uma família de médicos, meu pai era médico, os irmãos dele, meus tios eram médicos. Era aquela época de fazer medicina, engenharia ou direito e eu escolhi a medicina. No meio do caminho, eu posso me dizer que eu me apaixonei pela medicina e eu entendi e encontrei a minha própria vocação durante a faculdade, durante a especialização. E eu me especializei em ginecologia e obstetrícia. Foi o que eu escolhi na época, passando em todos os estágios. Eu tinha uma característica que cada lugar que eu passava eu queria fazer aquilo, eu achava lindo, eu adorei a pediatria, eu adorei a clínica médica, a cardiologia, a cirurgia, mas tinha que escolher. E o caminho que eu escolhi foi da ginecologia e obstetrícia, a qual eu pratiquei durante 10 anos. No começo, o que eu queria era ter um consultório, eu queria ter a paciente privada, intimamente comigo, eu não queria ter um emprego e o resultado disso é que eu fiquei muito ocioso naquelas tardes vazias, eu não tinha o que fazer praticamente, esperando os clientes chegarem. E meu pai me sugeriu, por que você não faz ultrassonografia? Eu tinha ido clinicar na minha cidade natal, Itapira, e não havia ultrassonografia em Itapira, na região. Eu falei, por que não? E comecei a estudar a ultrassonografia, eu sou autodidata, não fiz nenhum curso, comecei a adquirir livros e ler. Eventualmente eu adquiri um aparelho, comecei a pegar prática, visitava alguns hospitais, visitava São Paulo, Unicamp, para ir pegando um pouco mais de experiência e me tornei um ultrassonografista dessa forma. Depois, nessa trajetória, eu me apaixonei pela mamografia, a possibilidade de fazer diagnóstico precoce de câncer e ajudar os pacientes dessa maneira me encantava. Me treinei para fazer mamografia também. E depois disso, o resto da radiologia foi acontecendo, a empresa foi crescendo. Eu posso dizer que eu sou empresário acidental, eu não tinha intenção de ser empresário, mas eu precisava ter aparelhos para fazer o que eu queria fazer bem feito e fui me acostumando a adquiri-los e trabalhar com eles. Foi a necessidade de, uma vez adquirido o aparelho, a necessidade de pô-lo para trabalhar. Eu poderia colocar o aparelho no meu consultório de ginecologia, mas eu queria atender
pacientes de todos os médicos da cidade. Eu queria ter um serviço independente do meu serviço de ginecologia. Então eu fui para a Santa Casa local, para o hospital local, que era uma Santa Casa de Misericórdia, e lá eu comecei um serviço de ultrassom. Eu achei que eles poderiam não querer ficar comigo pro resto da vida, eu poderia querer expandir, então eu não dei a esse serviço o nome de Departamento de Ultrassonografia da Santa Casa de Itapira. Eu dei a ele o nome de CDE, que na ocasião significava Centro de Diagnósticos em Ecografia. Depois a gente assimilou os outros métodos de diagnóstico por imagem, então hoje a clínica se chama CDE Diagnóstico por Imagem. Durante 10 anos eu pratiquei a ultrassonografia junto com a ginecologia e obstetrícia, até que a prática das duas cresceu muito, eu já não havia tempo para atender as duas especialidades e eu escolhi então ficar com a ultrassonografia e foi aí que eu comecei a também incorporar a mamografia. Bom, a gente treina para médico e já é um desafio enorme cuidar de paciente, compreender o paciente, ter o preparo técnico para fazer os procedimentos, as operações, as conversas. Quando eu resolvi adquirir um aparelho de ultrassom, aí era um novo desafio, um desafio financeiro. Eu fazia a conta dia e noite e ficava com medo que eu não fosse capaz de pagar aquele investimento. Afinal de contas, eu assinei um contrato que eu pagaria um dinheiro que eu nem sabia se eu ia conseguir ganhar. A cada aparelho foi sempre assim, eu sempre dava a impressão que a gente estava pisando num terreno que não era firme, que era na beira de um abismo e às vezes passou bem perto do abismo mesmo do ponto de vista financeiro, mas felizmente eu não estava preparado para ser empresário, mas a vida vai preparando a gente, vai ajudando a gente a amadurecer e aprender a fazer conta. Bom, logo no começo, o meu aparelho era portátil e Amparo era uma cidade vizinha que não tinha ultrassonografia, me convidaram e eu fiquei com essa prática em Itapira e Amparo. Quando eu parei a ginecologia, aí de novo eu ia ter o problema da ociosidade. De repente, metade da minha atividade profissional, metade da minha renda e também metade da minha ocupação, eu parei. E eu precisava substituir isso por alguma coisa e a minha ideia foi vir a Campinas. E quando eu cheguei a Campinas, eu não conhecia praticamente ninguém, porque eu sou formado em São Paulo, e eu ia visitar os médicos, levava um cartãozinho, me apresentava, às vezes eu entrava junto com, naquela época existia aqueles propagandistas de farmácia, de laboratórios que levavam os remédios, às vezes eu entrava junto com eles, houve médico que me perguntou, você está representando qual laboratório? Eu falei, não, eu sou um médico e queria apresentar, então foi um começo bem humilde e pequeno. Bom, a Márcia ajudou de todas as maneiras, ela foi tudo e mais um pouco. Ela me estimulava a ser arrojado, porque tem que ter coragem para a gente se atirar numa dívida e comprar um aparelho, e ela sempre me estimulava e era companheira. Eventualmente, a Márcia, que era uma grande pediatra, ela parou a pediatria e eventualmente ela se especializou em ultrassonografia e veio me ajudar também tecnicamente, mas do ponto de vista pessoal, familiar, de todos os pontos de vista, ela foi realmente o grande apoio e alicerce. Eu imaginaria que eu iria longe na prática da medicina, mas na prática empresarial, nunca sonhei com isso. O que eu queria é ter meu aparelho para trabalhar, eu era só um médico recém-formado querendo fazer um bom trabalho. Eu faria tudo de novo, né? Começaria tudo outra vez, como dizia o Gonzaguinha. E provavelmente eu faria os mesmos erros ou outros tipos de erro, porque errar é inerente a quem faz. Mas eu gosto de pensar que em todo esse tempo eu acertei mais do que errei e se eu voltasse e começasse de novo, eu também acertaria mais do que erraria. Quando eu entrei na faculdade, a tomografia estava começando, a ultrassonografia nem existia. A ultrassonografia é um grande método, é um grande progresso e ela continua melhorando cada vez mais, as imagens são melhores. É um método que eu adoro porque eu tenho tudo que eu gosto, eu tenho o aparelho para potencializar o meu potencial, para ajudar o meu potencial, e eu tenho contato com o paciente também. A tomografia cresceu de uma forma extraordinária, a qualidade, e a ressonância magnética nem existia, e hoje é um método diagnóstico de enorme eficiência para ortopedia
ortopedia, para neurologia, para abdômen. O raio-x ainda tem seu valor, ele não teve tanto progresso, mas ele se tornou digital, é muito mais fácil a gente enviar as imagens e analisar. A densitometria sequer existia, também foi um bom progresso. E lógico, a informática, a facilidade. A minha atividade, a gente elabora um laudo. O laudo é uma redação, tem alguns cálculos também. Então, a informática nos ajudou muito. A fotografia hoje é de uma qualidade muito melhor para eu enviar para o médico, o paciente. Os progressos foram enormes e tem muito progresso por vir aí com a inteligência artificial e a tecnologia em geral. Para mim, o que mais me, digamos, comove, o que mais me é significativo é o paciente me procurar, o paciente vir e muitas vezes conta para mim, olha, eu comecei aqui quando eu estava grávida há 27 anos atrás, hoje eu estou vindo aqui para fazer exames já da minha maturidade, da minha menopausa, e todos esses anos nós estamos juntos. Então, eu acho que a maior conquista foi esse respeito da comunidade, tanto em Amparo como em Campinas. Fui muito bem recebido pela comunidade dos pacientes e pela comunidade dos médicos. Em meados de 88, 89, eu conheci a clínica do Dr. Hélio, que não era aqui, né, lógico. Era lá na Total Valente, no edifício Total Valente, na Glicério, lá no centro de Campinas. E tive uma honra muito grande de conhecer o Dr. Hélio, sua equipe, através do meu médico, que indicou para ir fazer os exames lá. Meu médico era o ginecologista. Então, ele falou, Lúcia, vá na clínica CDE, que é um médico muito bom, que veio de São Paulo. Daí eu falei, então tá bom, doutor, eu vou lá então fazer meus exames. Exames de mamografia, exames de ultrassom do meu primeiro filho, do segundo filho também, fiz tudo lá. Daí já fiquei paciente do Dr. Hélio, que na época ele mesmo fazia os exames, né? E a esposa, a doutora Márcia. Era muito ágil também, sabe? O atendimento. E era tanta gente lá naquele consultório que um dia cheguei e eu falei, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Que a sala não era tão grande, depois ele colocou uma outra sala suplementar, né? Na clínica, porque foi desenvolvendo, evoluindo. Então foi muito boa. Assim, é um atendimento praticamente que eu senti, à primeira vista, a primeira impressão que eu tive, assim, personalizada, com muito carinho, muita dedicação, assim, de todos. A doutora Márcia, um dia ela me explicou e que teve uma alteração num dos exames, ela explicou prontamente para mim e me tranquilizou, porque tinha dado uma alteração. Mas ela me explicou prontamente, assim, né? E ela disse que meu médico, né, esse que tinha indicado a primeira vez, que ele ia me explicar com todos os detalhes e que não era para ficar preocupada, que não era nada grave, realmente não era. Mas, assim, a gente sente, quando você é acolhida, quando você vai nesses lugares, geralmente você tem alguma coisa que está normal. E você é acolhida, com atenção, né? Então você se sente bem. E em 2021, eu tive que fazer uma marcação de um exame que eu tinha que fazer e eu nem sabia que era o Dr. Hélio que ia fazer. Quando o médico entrou na sala, né? Eu falei assim, nossa, parece que é o Dr. Hélio. Foi até assim uma alegria. Eu conversei com ele, relembrei, né? Da época da Total Valente, lá do edifício, onde tudo começou. E deu tudo certo. Daí fiz os procedimentos que eu precisei e daí sempre que eu preciso venho aqui na CDE, que tem um atendimento de excelência. Eu quero que cada vez mais tenha um progresso por causa do tratamento, dos equipamentos que o Dr. Hélio, a tecnologia que o Dr. Hélio investe, sempre modernizando. Então, só desejo que evolua cada vez mais, tá? Que Deus os abençoe. E recentemente a gente obteve um selo de qualidade que é uma espécie de um ISO 9000 da radiologia, se chama PAD. Em todos os nossos setores nós temos o selo de qualidade e temos o PAD, que é um reconhecimento oficial do Colégio Brasileiro de Radiologia, da comunidade radiológica, da comunidade médica em geral. É um selo, digamos, oficial de qualidade que eu carrego com orgulho e orgulho meu pessoal e da minha equipe que me ajudou a conseguir isso. Os
pacientes. Ponto final. Eu não tenho... Às vezes eu vejo esses carros que tem um sticker e diz assim, eu preferia estar esquiando, eu preferia estar velejando, eu preferia... o meu carro poderia ter um sticker assim, eu preferia estar fazendo ultrassom. Não importa quase o que eu esteja fazendo, eu preferia estar fazendo ultrassom. Puxa, foi tanta coisa, né? Foi tanta coisa. Eu me lembro do meu primeiro paciente em Itapira de ultrassom, o valente primeiro morador, quem confiou em mim e eu atendi. A cada momento, cada paciente é um momento único, um momento especial, específico da vida daquela pessoa e eu considero um privilégio eu estar ali naquele momento tão íntimo. O meu atendimento é rápido, meu exame leva 8, 10 minutos e com muita frequência o paciente me fala, olha, eu contei para o senhor uma coisa que eu nunca contei para ninguém na minha vida. E olha que eu já consultei médicos que fizeram consulta de 2 horas, de 1 hora, homeopatas que ficam comigo 2 horas, fiz psicoterapia. Eu não sei se aquele ambiente escuro da ultrassonografia, o paciente deitado, protegido, eu olhando para a tela, não olhando para ele, se dá uma segurança. Mas são momentos especiais na minha vida quando eu sinto que o paciente teve a liberdade de se abrir comigo. Eu acho que isso é muito especial. Cada diagnóstico, daquelas vezes que a gente chegou e pôde realmente ajudar uma pessoa, fazer a diferença na vida dela, e também aquele momento que a gente chegou um pouco tarde demais, que a natureza não deu para a gente a oportunidade de ajudar, mas são momentos importantes também na minha vida e na vida do paciente. Olha, eu acho que o preço da excelência é a eterna vigilância, né? A gente ser humilde, nunca achar que já está bom o suficiente, que a gente sempre pode melhorar, e pode mesmo, saber se perdoar quando a gente erra, porque se a gente for muito duro conosco mesmo, isso pode nos destruir por dentro, mas também saber ouvir o paciente cada vez mais, isso sempre foi importante e cada vez é mais importante. Não sei se eu sou melhor do que ninguém, acho que a clínica a gente faz o melhor que pode, isso eu posso prometer. Eu sempre dou o meu melhor e felizmente tem uma equipe de médicos e não médicos que comunga com isso. O que eu não tolero na clínica é alguém que não esteja comprometido com o melhor resultado para o paciente, porque o paciente é a nossa razão de ser, né? Então, eu acho que se isso for um diferencial, é essa a resposta. Bom, eu gosto de pensar que a gente tem um impacto positivo. A gente teve, hoje eu concentro muito na parte assistencial, mas a gente teve até uma função didática, a gente ajudou a formar especialistas, nós trouxemos algumas coisas para Campinas, a biópsia de mama, tem toda algumas inovações que a gente trouxe, não necessariamente inovações tecnológicas, mas inovações de processos, de atendimento. Eu acho que eu gosto de pensar que a gente ajudou. Puxa, a vida inteira nesse contato com o paciente, desde o começo, a gente teve casos bons ou não tão bons que a gente sentiu que pôde ajudar, graças a Deus, a um paciente, né? Foram tantos casos. Talvez se eu começar bem do comecinho, ainda do tempo da ginecologia obstetrícia, uma cliente que me procurou com muitas perdas de gestações e eu não tinha o que fazer por ela, não havia recurso médico e eu disse a ela, olha, eu vou ficar à sua disposição e você não vai sair de casa, você fica na cama e eu vou fazer o seu pré-natal na sua casa. E ela tinha perdas com 5 meses, 6 meses e eu não fiz nada, eu só ia vê-la e dava apoio e punha a mão no ombro dela, falava, olha, tá indo bem, passou mais 15 dias, passou mais 30, passou mais 40. Chegou a 7 meses e meio, aí ela realmente teve um parto prematuro, hoje essa criança já é um adulto. E eu acho que isso talvez defina o que é ser médico, às vezes a solidariedade, a presença, a disponibilidade é mais importante, porque tecnicamente ali eu não tinha o que fazer, mas deu certo.